Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, nós vamos ler os versos de 1 a 6. Lembrando aos irmãos que os 3 primeiros versos nós já tratamos deles no domingo passado, então hoje o foco da nossa pregação serão os versos de 4 a 6. Mas para termos melhor entendimento e lembrar de toda a sessão, então leiamos os versos de 1 a 6. Diz assim então a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar. Ó Pai, dá-nos a Tua graça nesse instante de podermos entender a Sua palavra, que o Teu Espírito nesse momento cative nossa mente e todo o nosso ser, a fim de que com grande atenção e reverência ouçamos a Sua santa voz pela palavra pregada, que nesse instante o Senhor também nos dê concentração vinda dos céus, que nada nos tire a atenção, nem muito menos o desejo de sermos agraciados pela Tua doce voz, pelo conhecimento que vem da parte do Senhor para cada um de nós, para a Sua igreja, a nação eleita do Senhor. Tem misericórdia desse Teu servo, que meus pecados, minhas falhas não sejam impedimentos, pelo contrário, que o Teu Espírito poderosamente, o ministro interno, use esse Teu servo a fim de falar ao Teu povo nessa noite, nesse momento. Em Cristo, abençoe-nos atendendo a nossa súplica. Esse é o nosso desejo e por isso nós o colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que no domingo passado eu tratei dos versos de 1 a 3 e eu disse que os capítulos de 4 a 6 se constituem na segunda metade da carta aos Efésios e essa segunda parte da carta é a parte aplicativa. Apesar de nos capítulos de 1 a 3, nós encontrarmos nesses capítulos oração, louvor, o que foge um pouquinho do costumeiro do apóstolo Paulo. Entretanto, a ênfase apostólica nos primeiros capítulos era fundamentar a doutrina da igreja. Qual é a base da doutrina da igreja? A igreja se constitui de quê? Quem a constituiu? Como ela, depois de constituída, ela é reunida, sob a liderança de quem a dirige e várias outras questões, nós vimos que o apóstolo tratou nos capítulos anteriores. Tratou também sobre essa questão da igreja ser composta de judeus e gentios. Ele mostrou que o muro da inimizade foi derrubado, de maneira que agora a igreja não está circunscrita, presa a uma única nação, pelo contrário, mas agora pessoas de todas as partes são alcançadas pelo Evangelho e por esta razão são ingressadas na igreja, no corpo do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 4, então, que dá início a essa segunda parte, uma parte mais aplicativa, o apóstolo se dirige aos irmãos falando sobre o padrão da vida cristã. E devemos nos lembrar que agora a igreja, composta de pessoas de diversas nacionalidades, culturas, locais, cada uma delas trazendo uma bagagem existencial, de conhecimento, de aprendizado, de costumes, e agora todos chegam na igreja
e como então como a igreja vai reagir a toda essa mescla de pessoas que vêm de diversos locais, de diversos momentos na história, que vem então trazendo toda essa bagagem. Então Paulo nos diz que a vida do crente tem um padrão, e nós vimos domingo passado, no verso 1, que ele falou então: vivei de modo digno da vossa vocação a que fostes chamado, a vida digna segundo o Evangelho. E nós vimos então que a palavra digno aponta para padrão, estabelecendo então a direção ou o modelo de como as nossas vidas devem ser. A seguir, então, ele nos deu algumas orientações sobre a nossa vida em Cristo, abordando a princípio não as coisas que fazemos, mas sim o coração que trazemos para a igreja. Então ele tratou sobre a humildade, que é exatamente a primeira virtude, e como João Crisóstomo disse, ela é então o joalheiro de uma grande joalheria, falando então que ela é a primeira das grandes virtudes, que é exatamente reconhecermos a nós mesmos como fracos, pecadores, indignos. E agora, por causa da graça de Cristo e da sua obra na cruz, temos então a esperança de salvação, e ao fazermos isso, ao trazer ao nosso coração essa virtude, então nós estaríamos habilitados a agir com mansidão, com paciência, que é longanimidade, com amor que suporta aflições, que é suportando-vos uns aos outros em amor, haja vista que nós ainda, enquanto estivermos nessa terra, somos pecadores, e certamente iremos nos ofender uns aos outros, certamente nós iremos nos agredir uns aos outros. Entenda a palavra agressão como sendo pecado cometido um contra o outro. E Paulo então nos diz que com humildade nós teremos então a capacidade dada pelo próprio Espírito de podermos manter o relacionamento, a comunhão, o amor fraternal, e isso acontecendo então por meio de todas essas qualidades que deram início ou que dão início à vida cristã, que é a humildade, reconhecer que também somos pecadores e assim por diante. O verso 3 então termina a primeira parte desses versos de 1 a 6, tratando que os crentes precisam se esforçar com diligência para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vimos que unidade do Espírito é a mesma coisa que unidade dos crentes, que padrão de vida. E nós vimos então que vai ser difícil, por isso o apóstolo recomenda que nós tenhamos esforço com diligência, por conta da tendência natural de cada um de nós, que é exatamente querer padronizar nossa vida pelo nosso próprio entendimento e não pelas Escrituras. E quando isso acontece, a igreja então deixa de ser una e deixa de haver então essa unidade do Espírito ou unidade da igreja. Também vimos que essa unidade do Espírito é proporcionada pelo próprio Espírito em cada um dos crentes. Ele é aquele que nos liga, que nos vincula, de maneira então que nós não criamos nada para que haja unidade na igreja. Nós tão somente obedecemos ao Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra e da ação do seu Espírito em nós. Bom, dito isso então, os versos de 4 a 6 são os versos que nós iremos considerar nessa noite. E como segunda parte, o apóstolo quer que nós entendamos agora qual é a fundamentação da unidade da igreja, do padrão de vida dos crentes. É como se Paulo quisesse mostrar que a partir de agora a igreja viverá como igreja, mas qual é o fundamento para este ensino? E então ele nos diz: há somente um Espírito, há somente um corpo, há somente uma esperança, há somente um Senhor, há somente uma fé, um só batismo, há somente um Deus que também é Pai de todos, o qual age por meio de todos e está em todos. O apóstolo então nos mostra que o fundamento do padrão da vida cristã, ou da unidade da igreja, da unidade do Espírito, já que são tomados de modo intercambiável um ao outro,
Paulo nos diz então que o padrão ou o fundamento de tudo isso é exatamente a unidade teológica e, ao mesmo tempo, a unidade ontológica, ou seja, a unidade do ser de Deus. Teológica diz respeito à ação, àquilo que Deus faz com o seu povo, no meio do seu povo. Ontológico aponta para o ser dele. Se nós observarmos, nós iremos perceber que o apóstolo parte, dando então o fundamento, ele parte do menor para o maior. Ele parte daquilo que é feito na terra para aquilo que causou o que já existe na terra. Então Paulo diz o seguinte, que há somente um corpo, que é a igreja. Há também só um Espírito que atua na igreja. Há somente uma esperança, que é o que reside no coração de cada crente. Qual é então a base dessa esperança, desse Espírito e desse corpo? Paulo nos diz, é porque há somente um Senhor, Jesus Cristo, o qual também deu aos crentes uma única fé. Por meio dessa fé, possuída pelos crentes, existe também uma única marca distintiva de reconhecimento de cada um deles em todas as partes, reconhecimento de que estão em Cristo e unidos em Cristo. Essa é a segunda parte, que é o verso 5, dizendo então sobre Cristo, a sua obra na cruz por nós. E por fim, no verso 6, ele diz que tudo isso aconteceu nos céus, porque há apenas um Deus que se tornou Pai de todos os crentes, dos eleitos, por meio do seu decreto. E esse Deus que é Pai, agora age em todos os seus filhos, que são os crentes em todas as épocas. Não apenas age por meio deles, mas o próprio Deus está neles, por meio de seu Filho, por meio do seu Espírito. Fé, batismo, corpo, igreja, são demonstrações visíveis na terra daquilo que deu-se início nos céus, na eternidade. Então o apóstolo mostra que o fundamento da igreja, da unidade da igreja, do padrão de vida dos crentes, da unidade do Espírito, se encontra em primeiro lugar de modo teológico, a ação, o que Deus faz, mas também ontológico, quem o próprio Deus é. Por esta razão, esses 3 versos, os versos de 4 a 6, eles têm sido considerados como um credo apostólico no início da igreja. Se vocês observarem, nós temos exposto nesses 3 versos a doutrina da Trindade, e a título apenas de esclarecimento, apesar da palavra Cristo não estar nesses versos, o apóstolo Paulo usa a palavra Senhor 26 vezes na carta. Dessas 26 vezes, 20 se encontra dos capítulos 4 em diante. Ele fez uma distinção. Todas as vezes que ele se referiu à igreja e o seu relacionamento com Cristo, a palavra Senhor. Todas as vezes que ele se referiu ao que Cristo fez para conquistar a igreja ou para fazer a igreja, ele usa a palavra Cristo, no que diz respeito à sua obra, apontando para ele como único e suficiente Salvador. Então, nós temos a doutrina da Trindade exposta nesses versos, ao mesmo tempo que temos a doutrina também da igreja, a uma só igreja, ele diz a um só corpo, a doutrina dos sacramentos, apesar de não termos a ceia, mas temos o batismo, e assim por diante. Esses 3 versos, então, eles têm sido considerados como um credo apostólico, antes do credo apostólico que nós conhecemos. O credo apostólico que nós temos no final das nossas Bíblias, que não é Bíblia, mas é um documento de fé dos crentes de todas as épocas, teve sua configuração final, como você tem aí na sua Bíblia, por volta do século V depois de Cristo. Já por volta de 500 foi que esse credo ficou pronto. Ele é atribuído no seu nome aos apóstolos porque sintetiza, resume toda a doutrina apostólica. Mas, ao que tudo indica, esses 3 versos são como que um proto-credo, como que um credo no seu início, algo que já era tido na igreja primitiva. A ideia de termos, então, esse credo no início,
aqui nós estamos provavelmente no ano 61, 62 da era cristã, mostra exatamente a consciência dos crentes acerca da necessidade de terem documentos confessionais contra as heresias, muros que pudesse proteger a igreja, dizer a ela qual era o seu padrão de vida, como elas deveriam ser e como deveriam se comportar como igreja de Jesus Cristo. Esses padrões confessionais, já naqueles dias, mostram a consciência dos crentes, a consciência apostólica acerca dessa necessidade. Haja vista de que a igreja é um organismo vivo, entra e sai pessoas constantemente, não está resumida a um lugar, a uma cidade, mas ela é plural no que diz respeito à sua abrangência na terra, se encontra em diversas partes do mundo. É necessário então que haja muros doutrinários, a fim de estabelecer o modo de vida, a fim de estabelecer a maneira como a igreja se comportará diante de Cristo e para Cristo, a fim também de identificar os falsos crentes, os falsos profetas, os inimigos de Cristo e do seu povo, que, como o próprio Senhor Jesus disse bem claro na parábola do campo semeado com trigo e com joio, estariam no meio da igreja, a fim de perverter e de fazer confusão dentro do povo de Deus. Então, esses 3 versos mostram o fundamento do padrão da nossa vida, do padrão da nossa fé, mostra como a igreja deve ser e por que ela deve ser assim. Esse padrão, esse pequeno credo apostólico do apóstolo Paulo, deve ser então trazido por nós ao nosso coração com grande alegria. Deus já nos contemplava quando pôs na boca do apóstolo essa palavra, a fim de que nós estivéssemos unidos ao próprio Cristo, bem como também aos irmãos daquela época, tanto naquilo que cremos, como na maneira como vivemos, mesmo que em tempos diferentes, para que não existisse, para que não houvesse várias igrejas e tivesse então a possibilidade delas se perderem ao longo da história, pessoas não chegassem aos céus, mesmo que vivessem na terra, pensando que para lá iriam. Então Cristo pensava em nós, né, quando nós olhamos o Espírito instruindo o apóstolo desta forma. Nós estávamos contemplados nesse credo, não somente nós, como todos os crentes, aqueles que já passaram e aqueles que ainda certamente virão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os versos estão divididos em 3 categorias, ou não melhor, a melhor categoria, estão divididos numa estrutura tríplice. Há uma tríade em cada um dos 3 versos, com exceção do verso de número 6, onde alguns enxergam essa tríade, outros apenas 2 elementos nesse verso. Mas se os irmãos olharem, no verso 4 nós temos uma tríade com 3 elementos: corpo, espírito, esperança. No verso 5, a segunda tríade, nós temos Senhor, fé e batismo. E no verso 6 nós temos Deus, Pai, e alguns entendem que esse agir por meio de todos revela Cristo e o Espírito. Então nós temos essa estrutura no texto, a fim de melhor entendermos o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa união com Cristo, uns com os outros, o fundamento então da nossa vida cristã. Nós vamos ver pormenorizadamente cada uma das tríades, e dessa vez eu vou fazer diferente, haja vista que essa carta tem um tom mais, essa segunda parte tem um tom mais aplicativo. Nós vamos expor e já farei a aplicação de modo seguido. O apóstolo então disse que há apenas um corpo, referindo-se à igreja. A igreja que é a reunião ou o ajuntamento de todos os santos salvos por Jesus Cristo. Paulo disse: há apenas um corpo, há apenas uma única comunidade visível espalhada na face da terra, que constitui-se o corpo do Senhor Jesus Cristo.
A ideia de que Cristo possui um corpo não deve ser entendida por nós apenas no seu conceito místico, ou seja, espiritual, mas também tem que ser visto no seu conceito material, visível. A Igreja de Cristo, ela é identificável na face da terra. Os cristãos são reconhecíveis por onde quer que eles andem, por onde quer que eles andem, aonde quer que eles se encontrem, eles são reconhecíveis. Nenhum deles pode passar despercebido aonde eles estiverem. Por isso o apóstolo diz: há um corpo, e um corpo visível, que é reconhecido na face da terra. Os crentes, por estarem unidos a Cristo, são identificados com Cristo, e os homens os veem e os identificam como pertencentes a Jesus Cristo, unidos ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz que há somente um corpo, ele também se refere à união entre judeus e gentios. Não há mais agora um povo santo, no caso, os judeus, mas agora toda a igreja é santa na face da terra. Não há mais um lugar onde aquelas pessoas sejam tidas como mais espirituais ou menos, mas agora todos os homens que creem em Cristo em todas as partes são santos porque estão ligados ao Senhor Jesus Cristo. Há apenas um corpo, não há muitas igrejas de Cristo, apenas uma. É bem verdade que a Igreja de Cristo, ela é representada por congregações locais, espalhadas na face da terra, mas há apenas um único corpo, uma única igreja. Isso precisa ficar bem entendido e claro na nossa mente e no nosso coração. No mundo pagão, existem diversas religiões, e as pessoas que aderiam a essas religiões pagãs podiam escolher o que melhor lhes agradava e qual culto ou qual Deus eles queriam adorar. O apóstolo diz que com os crentes não funciona assim. Não é porque a Bíblia foi escrita em Jerusalém que agora nós de Poá iremos ter um modo de vida diferente, ou uma fé diferente, ou uma identificação com Cristo diferente. Não é porque a palavra a qual nós estamos considerando foi escrita em Roma, destinada aos Efésios, e nós, praticamente 2000 anos depois da palavra escrita, não tenhamos nenhum tipo de compromisso com ela, de obedecê-la, de crer nela e de amá-la. Nós não somos como os pagãos que tinham os seus deuses, os seus cultos que melhor serviam conforme o que eles queriam encontrar. O apóstolo diz: há apenas uma única igreja em toda a face da terra, desde Cristo até a sua volta, espalhada por diversos locais, e ela deve ser encontrada como sendo a igreja de Cristo, aonde quer que ela se encontre, aonde quer que ela esteja. As congregações locais como a nossa precisa estar alinhada, precisa estar cada vez mais voltada e identificada conforme as igrejas no passado e aquelas que virão no futuro são identificadas com o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo diz: há apenas um corpo, não há vários corpos. Nós não temos liberdade para ultrapassar, negligenciar, desprezar qualquer palavra de Deus, qualquer mandamento divino, sob o argumento de que hoje vivemos em tempos diferentes daqueles em que a palavra foi escrita, ou que estamos em localidade diferente da qual a palavra foi dada. A título de exemplo, conversando com um membro da igreja sobre essa questão do aborto, que é uma questão polêmica, a palavra não abre preceito para se averiguar a possibilidade de abortar mediante casos. E por que eu estou falando isso? Porque nos dias de agora, nos momentos que nós estamos vivendo, esse crime tem sido olhado por muitos crentes e pastores como sendo legítimo, dado a uma circunstância, qual o risco de morte da mãe. Ora,
Será que Deus, na sua soberania, esqueceu de pensar que no futuro haveria medicina que poderia nos instruir sobre o risco de vida de alguém? Será que Deus, sendo tão onisciente, teve um lapso no seu entendimento e esqueceu que Ele mesmo havia dado conhecimento aos homens para estudar o corpo humano e que naquele tempo, o nosso atual, os homens compreenderiam toda a complexidade do nosso ser e poderiam descobrir ainda no útero da mãe se o filho poderia nascer ou morrer dado alguma doença? Será que Deus seria tão negligente ou tão incompetente de decretar coisas que no futuro os crentes tivessem que ir contra o seu decreto, porque houve agora na história humana casos excepcionais que extrapolam a sua palavra? É lógico que não. Deus soberanamente determinou aquilo que deve ser, conhecendo passado, presente e futuro, porque tudo isso para Ele se dá em um único instante. E hoje, ainda que nós tenhamos os recursos que pode ser tido para diagnosticar no ventre da mãe uma criança com ou sem cérebro, ainda não temos a permissão de tirar de lá. Que o próprio Deus que formou a criança sem cérebro, que é o dono daquela vida, Ele mesmo a tire, e não nós. Porque não temos como julgar e pesar numa balança entre a vida da mãe e do filho e dizer, preferimos esta em detrimento desta. Só existe um padrão de vida, um único padrão, não existe outro. Ainda que os tempos sejam outros, a maneira dos crentes viverem é apenas uma única. É bem verdade que existem tempos mais difíceis, tempos menos, mas em todos eles é uma única forma de vida. Por isso o apóstolo diz, há um único corpo, não há vários. E aqui eu quero aplicar aos irmãos, dado o contexto que nós temos, já que nós estamos numa cidade que faz fronteira com outras, onde nós temos diversas igrejas presbiterianas e centenas de milhares, sei lá que existe tudo isso, mas talvez exista, de igrejas que dizem ser de Cristo e tal. Infelizmente, muitas pessoas migram de igreja, de congregação local para outra congregação, buscando uma igreja que se adeque ao seu gosto, ao seu jeito. Não, essa igreja ela é muito... alguns dizem, não, essa igreja ela é uma igreja muito tradicional, eu quero uma igreja que seja um pouco mais animada. Deveria ir para a boate, né? Porque a igreja não é para alegrar ninguém, né? Não, eu quero uma igreja onde tenha coisas para os meus filhos. Aí você vai para o parque, é lá que tem coisa para os filhos, não é na igreja, né? Eu quero uma igreja onde exista coisas para mulheres. Aí você vai para Marisa. Mas, meus irmãos, é uma realidade. Eu sei que os irmãos já viveram isso aqui. Pessoas que migram de igreja por conta de gosto ou de jeitos. Eu quero aquela igreja porque é assim, assim, o assado. Isso, na verdade, é uma tentativa de banalizar o corpo de Cristo, de expor o corpo de Cristo ao escárnio, de expor o corpo de Cristo a maus tratos. É uma maneira de dizer aos homens que a palavra apostólica ela é falha, existe sim mais de um corpo. E quem determina sou eu, porque vou buscar conforme meu entendimento, meu querer. Não pode ser assim. Outros mudam de igreja por causa de pecados. O conselho disciplina. Qual é o caminho mais fácil? Se arrepender? Não, eu vou para outra igreja. Como se naquela outra igreja o pecado fosse, e em alguns lugares é verdade, tolerado. Como se naquela outra congregação local, vou usar esse termo para nós distinguirmos melhor, como se naquela outra congregação local existisse um outro Deus, um outro Cristo, que
que é mais tolerante, que é mais amigão. Nessa igreja que eu fui disciplinado, o Deus dessa igreja, ele é rígido. Ele não tolera certas coisas, mas naquela outra, o Deus de lá tolera. Dá para entender como essas mudanças de congregações locais, sendo por questões de pecados, ou por gostos, como isso expõe a noiva de Cristo ao ridículo, maltrata a noiva de Cristo. Nós não podemos querer isso ou permitir isso. Pessoas mudam de igreja por questões particulares. Não é pecado mudar de denominação ou de congregação. Pecado é fazer por essas coisas. Mas a mudança lícita, ela é válida. Se a igreja, se nós começássemos a caminhar em direção a heresias, ninguém deveria ficar aqui. Mas se a igreja caminha segundo as Escrituras, a mudança por esses motivos, ela é pecaminosa. É tão somente buscando agradar ao coração e não ao Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, capítulo de número 52, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, verso 24, Paulo disse assim, falando dos judeus que não mudaram de nacionalidade, mas mudaram a sua forma de ser igreja ao longo dos tempos. A palavra diz assim, Romanos capítulo 2, 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Talvez hoje, nos dias de hoje, o nome de Deus seja blasfemado entre os homens, por nossa causa, por essa migração, por essa mutação que a igreja tem sofrido, as congregações têm sofrido, e tudo isso lutando contra Cristo e contra a sua obra na cruz. Por isso, a igreja, ela é uma única, não importa aonde ela esteja, ela tem um único padrão. Pelo menos deve ser assim, né? Nós sabemos que existem congregações que não são assim, então estas não são lícitas para congregarmos. Em segundo lugar, Paulo fala sobre um só Espírito, o Espírito que habita o corpo, o Espírito Santo. É por ele que o corpo está vivo e se move, é por ele que os crentes são chamados à fé. O Espírito Santo é como se fosse a alma da igreja, ele é a alma da igreja. Sem ele, os crentes não existiriam, porque compete a ele, a terceira pessoa da Trindade, aplicar a palavra ao nosso coração. O Espírito Santo, que foi dado aos judeus no Pentecoste, também foi dado aos gentios, lá em Atos 10, quando Cornélio foi convertido, ele e a sua família. Paulo diz, há apenas um único Espírito. Não há vários Espíritos, não existe o Espírito Santo dos apóstolos, que era todo poderoso e fazia milagres, e agora o Espírito de hoje, de modo muito específico, dos crentes presbiterianos, que não tem milagres, como se esse Espírito fosse fraco, impotente, acanhado. Há apenas um único Espírito, que age nos crentes de todas as épocas, que concede dons, que concede talentos. O que é o Consolador, o que consolou os apóstolos no passado e que consola cada um de nós nos dias de hoje. Há apenas um único Espírito, o Espírito que opera a salvação no coração dos eleitos. Há apenas um único Espírito. Não há outros Espíritos. Não há o Espírito das igrejas pentecostais, que é cheio de fogo. Muito cuidado, meus irmãos. A palavra de Cristo é que o crente ou o justo vive pela fé. Em algumas igrejas, o justo vive pelo que vê. Cuidado, nem tudo que parece ser, de fato é.
Às vezes nós nos questionamos acerca da validade da nossa fé. De fato, até eu mesmo já tive momentos de me achar extremamente miserável. Porque você, às vezes, assiste programas, tem uma criança que fala em línguas e tal. Eu mal sei falar o português, o menino sabe falar em idiomas. Outros testemunham curas e ressurreições, e tem gente que vai no inferno e volta. E às vezes nós olhamos para a nossa fé, julgamos a nossa fé como se fosse fraca, impotente, sendo que a palavra diz que o justo vive pela fé. Romanos 1,18. Não é pelo que vê. Sabe quando é que os crentes irão viver pelo que vê? Nos céus, porque não haverá fé nos céus. Não haverá fé nos céus. O apóstolo João disse claramente isso no capítulo 3 da sua primeira carta. Lá nós veremos ele como ele é. Ninguém no céu vai dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Nunca. Lá nós, de fato, existiremos pelos séculos sem fim, por aquilo que vemos, Cristo ressurreto diante de nós. Nós, todos ressurretos, os eleitos. Mas enquanto não chegarmos lá, o crente vive pela fé, não é pelo que enxerga. Então, a fé é o Espírito que traz, faz com que nós compreendamos a verdade, creiamos, dependamos dela. Mas Paulo diz, há apenas um único Espírito. Não há vários Espíritos, um único Espírito. E aqui eu preciso fazer também uma aplicação. Os crentes precisam entender que o Espírito é a alma da igreja. Ele é quem nos faz estar vivos e Ele é quem nos faz nos movermos. Ele concede dons aos crentes, opera no coração dos crentes as dádivas que Deus quer. Porém, quando eu ou você, como crentes em Jesus Cristo, recebendo algum tipo de graça, nos ensoberbecemos com aquilo que temos, nós estamos caminhando em ruína, achando que a dádiva ou o dom é nosso por direito, quando na verdade nos foi dado por doação. Uma das formas que mais Satanás tenta os crentes é fazendo com que eles acreditem que eles são úteis à igreja por aquilo que possuem, quando na verdade a palavra de Deus diz que o Espírito nos torna úteis à igreja pela sua graça e pelo seu favor, tão somente por graça e por favor. Mas quando nós passamos a acreditar que somos úteis na igreja por nossas próprias habilidades ou dons, isto é uma soberba, é um orgulho que nos leva à ruína. À ruína. O mesmo acontece, por exemplo, e nós vamos tratar sobre a batalha espiritual no capítulo 6, que muitos acreditam que podem resistir às tentações porque eles são fortes, porque eles não têm tendências ou a promiscuidade, ou a adultérios, ou a roubos. Não, eu não tenho tendência para esses pecados. Então a pessoa se expõe de peito aberto às tentações de Satanás, quando na verdade essa exposição nada mais é do que um coração orgulhoso, arrogante diante de Cristo e do próprio Satanás. Nós temos que entender que nós temos alguma utilidade na igreja por causa do Espírito que nos deu algum tipo de coisa. Foi o Senhor Jesus Cristo que, ao subir aos céus, levando cativo nossa morte, deu dons aos homens e fez com que os homens o recebessem por conta do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos acreditar que nós temos algum tipo de utilidade na igreja por nós mesmos. Não. A nossa utilidade se dá pela ação do Espírito, e isso faz com que o nosso coração seja cada vez mais grato a Deus, em primeiro lugar pela salvação,
E em segundo lugar, por achar em nós utilidade na sua casa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo disse assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos os vasos de barro. O precioso que há em nós é o tesouro que foi dado. Mas às vezes, ao longo da nossa jornada cristã, nós confundimos, achamos que nós somos o tesouro e que o Espírito é o vaso de barro. Não, meus irmãos, nós somos o vaso de barro que pode quebrar, que pode se encontrar em inutilidade. O precioso é o que está em nós, é o que nos foi dado, é o Evangelho, é Jesus Cristo, é o Espírito. Esse é o tesouro a quem Deus quis, na sua infinita glória e graça, colocar em vasos de barro, que somos nós, cada um de nós. Por isso, não deixe que Satanás te tente, trazendo ao seu coração orgulho ou soberba, por algum dom ou talento que o próprio Senhor te concedeu. Mas ao mesmo tempo, Satanás também tenta os crentes, trazendo ao seu coração o entendimento de que são inúteis. Ele age nas duas direções. Sabe quando muitas pessoas se limitam apenas a não fazer nada na igreja, porque se julgam não possuírem nada, como se o Espírito não tivesse dado nada a elas, ou como se elas mesmas não fossem portadoras do Espírito de Deus. Muitos crentes são tentados por Satanás a se julgarem inoperantes, inúteis, não possuindo nada. Vivem uma vida cristã apática, fria, agem com indiferença às necessidades da igreja. Nós não fomos chamados para viver assim. Cada um de nós é um vaso de barro que tem dentro de si um tesouro. Não existe dentro da igreja vasos de barro sem esse tesouro. Porque se tiver um vaso de barro dentro da igreja sem esse tesouro, ele é um descrente no meio dos crentes. Ele é um joio no meio do trigo. Nós precisamos compreender isso. Deus concedeu diversos dons ao seu povo, todos para a edificação. Há uns cantam, outros pregam, uns visitam, outros se devotam mais em oração, uns entram na obra da caridade, mas o certo é que não existe essa função na igreja de desocupado, não existe esse dom do Espírito a nenhum dos crentes, para que eles sejam desocupados, ou indiferentes, ou preguiçosos no reino de Deus. Entretanto, Satanás tem tentado muitos crentes, fazendo-os ter uma vida cristã medíocre, homens e mulheres que talvez, porque não sobem neste púlpito, ou não cantam, ou não tocam, não têm vidas cristãs vibrantes, cheias de devoção e amor, não possuem alegria de pregar o Evangelho, de falar de Cristo para outros, de discipular outros, não oram pelos necessitados, não visitam os doentes, porque tem um pastor para fazer isso, tem os diáconos, tem os presbíteros. Mas Cristo não chamou ninguém para ficar sentado, passar 50 anos, se for o caso, sem nada fazer. Isso é uma ação, ou melhor dizendo, é um ensinamento de Satanás, a fim de privar os crentes das doces graças de Jesus Cristo disponíveis a eles no exercício de seus dons,
Por isso, meus irmãos, examinem em oração e pela palavra qual dom Cristo te deu. Coloque-o em prática para a glória de Cristo, para o seu crescimento na fé. Vença Satanás quando ele tentar você, fazendo com que você acredite que você não tem nada, não possui nada. Você possui o que há de mais valioso no universo, Jesus Cristo e o seu Espírito. Nós temos tudo. O apóstolo disse também que há uma única esperança. Isso se refere ao nosso destino eterno. Quando morrermos, todos iremos nos encontrar nos céus. Os crentes, todos estarão lá, sem distinção, todos. Caminhamos no mesmo caminho e para o mesmo lugar, o reino dos céus. Paulo diz: há apenas uma única esperança. Nós fomos amados pelo mesmo amor. Participamos todos juntos do mesmo decreto da eleição. Possuímos o mesmo pacto de graça. Fomos comprados pelo mesmo sangue de Jesus Cristo. Nossos pecados foram expiados pelo mesmo sangue vertido na cruz. Temos a mesma justiça dada por Cristo. Possuímos a mesma filiação. Deus é o mesmo Pai para cada um de nós. Não é mais Pai para um e menos para outro. É o mesmo Pai. Paulo então diz: por estas razões há apenas uma única esperança. Há uma única herança nos céus para os crentes. Quando Paulo diz que os crentes possuem uma única esperança, Paulo diz que os crentes são companheiros, tanto na terra quanto no céu. Estão no mesmo corpo, possuem o mesmo espírito e vão para o mesmo lugar. Como é o nome disso? Companheiro. E lá nesse lugar, na herança celestial, viverão eternamente lá, sem nunca se separarem. Qual o nome que nós damos a isso? Companheirismo. Os crentes são companheiros na salvação. E já podem experimentar esse companheirismo na terra, caminhando e fazendo com que ele cresça em direção aos céus. Os crentes possuem uma única esperança. É para o mesmo lugar que nós andamos, é para o mesmo alvo que nós caminhamos, é para o mesmo céu que nós iremos. E aí, meus irmãos, é necessário nos perguntarmos: é possível a igreja, como disse Paulo, em todas as épocas, nos mais variados lugares, é possível os crentes terem a mesma esperança e viverem de modos tão diferentes uns dos outros e chegarem lá? É possível existir vários caminhos que apontem para o mesmo lugar? Não. Não é possível existir diversos caminhos que levem ao mesmo lugar. Essa é a ideia maligna do ecumenismo, que quer colocar as religiões pagãs no mesmo pé de igualdade da religião cristã, que quer colocar Buda como um salvador legítimo, igual o Senhor Jesus Cristo. Não existe várias formas de se viver e o final de todas elas ser o mesmo lugar, o reino dos céus. Não existe. O que acontece é que existe então apenas, por conta dessa única esperança, uma única forma de vida, seja ela vivida por nós agora, seja pelos nossos irmãos daqui 20, 30 anos, seja aqueles que passaram há 100, 200 anos atrás. Todos têm que ter a mesma vida. A título de exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse no capítulo 12 o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. Será que essa palavra está resumida apenas aos crentes do primeiro século?
Será que ela não se aplica a nós, hoje, nos nossos dias? Talvez alguém levante e diga: pastor, mas naquela época você não tem filmes, as televisões, você não tem as novelas onde aparecem as mulheres seminuas, os homens seminus e tal, que interferem na nossa santificação. Naquela época você não tem os modelos de roupa dos quais nós temos hoje. As mulheres e os homens andavam mais cobertos porque não havia oportunidade de fazer o contrário. Hoje é diferente. Esses argumentos e outros, meus irmãos, caem por terra. Sem santificação, sem mortificação do pecado, sem luta contra Satanás, não veremos o Senhor. Nem nós, nem os que passaram, nem os que virão. Sem arrependimento, alguém pode de fato lograr salvação? Não. Sem Jesus Cristo, não haverá salvação. O padrão da vida cristã é o mesmo em todas as épocas. Todas. Não interessa o momento em que estejamos vivendo. Padrões de vidas diferentes irão resultar em céus diferentes. Talvez o camarada viva o seu céu já aqui. Quando chegar lá, o seu céu será outro. O Senhor Jesus, falando sobre isso aos seus discípulos, disse: o caminho para o céu é muito apertado, e mais apertada é a porta. Tem uma multidão de gente caminhando na direção dos céus, mas são poucos os que acertam esse caminho e que chegam a essa porta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós muitas vezes defendemos um estilo de vida fora das Escrituras, baseado exatamente no tempo da nossa existência, como se a palavra fosse relativa ou impotente, que tivesse alcance apenas para tempos anteriores, como se ela não nos alcançasse no dia de hoje. Não, meus irmãos, há apenas um céu, e é para lá que nós vamos, creio eu. E por isso a palavra diz que há apenas uma forma de viver. O texto prossegue e diz que há apenas um Senhor, uma só fé e um só batismo. Os três se unem na pessoa de Jesus Cristo. Os crentes de fato têm um único Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que eles não devem lealdade a reis, governadores, presidentes, mas é a lealdade de seus corações está confinada tão somente ao Senhor Jesus Cristo. No mundo pagão existia diversos senhores com esse aspecto de Deus. Quando Paulo escreveu, o próprio imperador da época dizia ser um senhor no mundo, como se fosse um Deus. Mas no meio da cristandade não é assim. Há apenas um único Senhor, a quem nós devemos obediência. E quando Paulo diz que há apenas um único Senhor, isso conforta o nosso coração. Sabe por quê? Porque não pode existir contradição nos mandamentos. Porque todos eles partem de um único Senhor. Não pode haver mudança nas Escrituras. Não pode haver contradição nos mandamentos, porque foi um único Senhor que os pronunciou. Um único. Por isso essa ideia de namoro, a título de exemplo, né? Namoro entre crente e descrente, casamentos mistos, casamentos homossexuais, como que nós estamos vendo o país aprovando, o próprio aborto, coisas dessa natureza, e as pessoas querendo encontrar brechas nas Escrituras. Nunca vão encontrar, porque a palavra não é fruto de vários senhores, ela é fruto de um único Senhor, que conhece céus e terra e todos os tempos. Então não haverá contradição
na palavra de Deus. O mandamento que foi dado à igreja antiga é o mesmo que é dado a nós hoje. E a forma de vida dos nossos irmãos do passado deve ser a mesma forma de vida nossa hoje. É lógico que existem as diferenças culturais e temporais. Não estamos falando de usar terno, já que é uma roupa mais moderna. Estamos falando de questão de conduta, comportamento, coração, vida com Deus. No passado, os crentes liam a palavra diversas vezes ao dia. Hoje, é bem verdade que o nosso tempo é escasso, mas mesmo assim não nos justifica lermos poucas vezes a palavra ou nenhuma vez durante o dia, ou quando muito se lê, é aquelas caixinhas de promessa, pegando um versículo aqui e outro acolá. Não existe isso na vida cristã. Nós nos esforçamos para ganhar as coisas nessa terra, e Jesus disse: se esforcem para ganhar tesouros nos céus, porque lá não haverá quem roube, nem traça para corroê-los. São duradouros, permanentes. Assim devemos ser nós, entesourando para os céus. Ele então finaliza dizendo: há uma só fé, que é exatamente o conjunto das doutrinas, e há um só batismo, que é o elemento que nos distingue dos demais homens na terra. O batismo, então, nos incorpora à igreja de modo visível e é um selo. É feito em nome de Cristo e para a glória de Cristo, para o bem do crente, a fim de que haja maior união e maior vínculo de fé entre ele e o próprio Cristo. O batismo, então, feito por aqueles que creem, é um pronunciamento visível e público da pessoa que é batizada, de que ama a Cristo e que quer viver com Cristo pelos séculos sem fim. Então, não existe crente em casa. Hoje temos, né? Hoje você tem as igrejas dos crentes em casa. Aí, eu acho que o pessoal deve ser pastoreado por espíritos, né? Talvez nem sejam de Deus, mas deve ter espírito pastoreando esse povo, né? Ou então são os crentes da internet, os cultos transmitidos e etc. É comum ouvirmos das pessoas: não, mas na hora do culto eu faço a minha leitura bíblica, eu oro e tal. Nós temos claramente expresso na palavra a fé e o batismo, elementos distintivos que nos identificam com Cristo, que nos une formalmente à igreja. Não podemos negligenciar essas dádivas, elas não foram dadas a nós para serem negligenciadas. Por fim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De fato, há um só Deus, nós sabemos disso, e que é nosso Pai, também sabemos e cremos nisso. Paulo nos diz então que agora nós chegamos à cláusula primeira para que tudo isso viesse a existir. Tudo estava conforme Deus quis no seu decreto. Aprove a ele criar os homens, elegê-los para a salvação, dar o seu Filho para redimi-los e enviar o seu Espírito como penhor da salvação deles. Há um só Deus, há um só Pai. No mundo pagão, nos dias de Éfeso, como nos nossos também, existiam diversos deuses, diversas religiões. Hoje, nós somos tentados a crer que a fé cristã é mais uma religião como as demais, como se pudéssemos colocar todas no mesmo nível. O apóstolo diz: ainda que haja diversas religiões na face da terra, apenas uma é verdadeira, porque só uma, de fato, é estabelecida pelo Deus verdadeiro. Alguém talvez se levante e pergunte: como saberemos que ela é verdadeira? A palavra responde e diz: porque o Deus verdadeiro é Pai verdadeiro. Os deuses falsos não se relacionam com aqueles que o adoram, porque não existem. São imaginações dos homens, fruto de seus corações. São pedras, madeiras. Não há vida neles. O Deus verdadeiro se relaciona conosco. Ele é o nosso Pai.
Devemos lutar contra essa ideia do politicamente correto de que respeitar as religiões dos outros é negar a nossa. Respeitar a religião do outro é deixar ele na dele. Ele não quer ficar lá, o problema é dele. Mas afirmar a nossa religião é nosso dever. É nosso dever. Esse negócio de querer dizer, não, o outro está certo, não, o outro está errado. Não há vários deuses, não há várias religiões, não há vários salvadores, não há vários céus. Há apenas um único. Se o caba quer se perder, o problema é dele. Nós vamos avisá-lo. Ele não quer, nós o respeitamos. Não vamos forçá-lo a ser crente. Isso é respeito. Mas negar nossa fé, dizer que o outro está errado porque adora Buda ou sei lá das quantas, nós não podemos fazer isso. Isso seria compactuar com Satanás no engano. Seria dizer que Deus, de fato, não é o Deus verdadeiro. Meus irmãos, só existe um único meio, um único modo de vida para os crentes. E esse estabelecido na palavra. Quando o texto fala de que Deus age em todos e está em todos, ele está falando dos crentes. Então, por favor, se você encontrar alguém que seja universalista ou naturalista, que quer usar esse texto, diga a ele, não, meu filho, leia o resto do texto que você vai ver que não fala de todos os homens da terra. Fala do seu povo, do corpo, que tem muitos membros. Ele é pai de todos os crentes, ele age por meio de todos os crentes e ele está em todos os crentes pelo seu Espírito. Ainda que Deus possa agir nos demais homens, ele age apenas como Criador, não como Pai, bendito que é. Por fim, eu quero encerrar pedindo para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11, verso 17. Lucas 11, 17, o Senhor Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Satanás, e ele então nos ensinou uma verdade absoluta, que não pode ser questionada. Ele disse, e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. É por isso que não existe várias igrejas, vários reinos de Cristo, nem muito menos várias modalidades de comportamento cristão. A igreja aos Efésios, da qual nós estamos considerando, recebeu essa carta no ano 62 da era cristã, recebeu uma outra carta no ano 98 da era cristã, conforme Apocalipse. Segundo os livros históricos, por volta do 5º século, essa igreja não existia mais. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda casa contra si mesma irá cair. Por isso que não existe várias igrejas, nem várias modalidades de crentes. Se você quer, assim como eu, que o seu filho permaneça firme na fé e que o filho do seu filho também seja alcançado pelo Espírito Santo e o filho do seu filho até a volta de Cristo, não vai acontecer isso se nós não entendermos que temos que viver pelo padrão. Se nós mudarmos o padrão, a igreja deixará de existir neste lugar. A Europa tem sido avassaladoramente transformada. As igrejas têm se transformado em boates, em cassinos, hotéis, restaurantes, um bocado de coisa. As pessoas, os estudiosos, os missiólogos,
encontram a razão para isso no avanço dos muçulmanos, que estão dominando a Europa, e no secularismo. Mas eu ouso dizer que nenhum dos dois fez com que a igreja chegasse ao nível crítico que está lá. A única coisa que aconteceu lá foi que os padrões da vida cristã começaram a mudar. Começou então a haver crentes que concebeu crer em Cristo, mas ter uma grande amizade com o mundo. Isso foi ensinado de um para outro e assim sucessivamente. E em mais ou menos 250 anos, o Estado está como está hoje. Crítico, caótico, praticamente sem ninguém naquele continente. Todo reino dividido, ele irá cair. Se nós não queremos que isso aconteça aqui conosco em Poá, nós temos que entender que precisamos manter o padrão, ainda que os tempos sejam difíceis. Mas a graça nos será dada para que isso possa acontecer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, dando-nos graça, agindo pelo Teu Espírito, fazendo-nos compreender estas verdades. Também concede-nos força para lutar contra as inovações do mundo, contra as heresias velhas, porém travestidas com roupas novas. Dá-nos força, Senhor, e sabedoria para identificarmos a malícia de Satanás, nosso inimigo, apresentada a nós das formas mais variadas possíveis. Ajuda-nos, Pai, a tratar o tempo pelo qual se chama hoje, os dias de agora, de forma urgente, não abrindo concessões, não olhando para as coisas que parecem ser pontuais, mas tão somente traz o nosso coração cada vez mais ao pé da cruz, a Tua palavra, a fim de que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, sob o argumento de coisas que mudaram, de dias novos. Pelo contrário, que o padrão da palavra, que a vida nossa de imitar a Cristo, seja aquilo que esteja no nosso coração, seja aquilo que ocupe todo o nosso desejo, a vida santa, a vida cristã, a mortificação do pecado. Ajuda-nos a experimentar essas bênçãos que vêm das Tuas mãos, de uma vida santa, de uma vida plena do Teu Espírito, mesmo que seja em dias como os dias dos quais nós estamos vivendo. Mas ajuda-nos a experimentar isso, a viver a palavra, a pregar a palavra, a levar a palavra a outras pessoas, seguindo esse padrão que a própria palavra nos fornece. Seja conosco então, Senhor, abençoe as nossas famílias, os maridos, as esposas, os filhos, para que cada um de nós deseje a continuidade da fé dentro da nossa família, a continuidade da ação do Espírito no seio da nossa casa. E nós sabemos, Senhor, que isso só será possível pela Sua graça, pela Sua misericórdia, bem como também pela ação do Senhor em cativar o nosso coração e não nos deixarmos sermos seduzidos pelos encantos dos dias de agora, pelas modernidades, por as coisas que existem agora. Cativa o nosso coração a palavra, a ação do Espírito, e ser conosco. Tem misericórdia de nós, do Teu povo, desta igreja, para que nós tenhamos notícias, ó Deus, daqui a décadas à frente, caso o Teu Filho não volte, de uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais dedicada, cada vez mais fiel, uma igreja que adora a Cristo de modo verdadeiro. Que nós tenhamos essas notícias maravilhosas, caso não estejamos mais aqui, mas que isso alegre o nosso coração, sabermos que a igreja tem sido preservada mediante fidelidade, mediante comunhão com o Senhor, com vidas santas, homens e mulheres comprometidos.
com o Evangelho, com o seu Filho, o Senhor Jesus. Ouve a nossa súplica, Pai, e abençoe-nos poderosamente. É o que nós te suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém.